Fala galera, tudo bom? Maurício da Altumar, mais um dia aí para estar falando sobre assunto de prova, falando na nossa apostila, estudando, galera que está se preparando aí para a prova aí. E hoje eu quero estar abordando vocês aí sobre o RIPEAN, Regulamento Internacional para Evitar Abaloramento Marítimo, tá? RIPEAN, várias questões de prova vão estar com essa palavrinha, de acordo com o RIPEAN, aí vem a questão, tá? Então daqui para frente a gente vai estar vários assuntos que vai ser direcionado para essa situação do RIPEAN, que é para evitar o quê? Evitar as batidas de embarcação, né? Evitar acidentes, no caso as batidas marítimas, ok? Então a primeira regra aí que a gente quer compartilhar com vocês é falando sobre a preferência entre embarcações. Então a gente tem que tomar essa regrinha de sequência aqui, ó, em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto e em quinto, tá? Então gravem essa sequência, que isso aqui vai estar ajudando vocês a responder algumas questões na prova quando falar sobre preferência de embarcações. Então vamos lá, vamos gravando assim, ó. Em primeiro lugar, sem governo. Então toda embarcação que tiver alguma pane, que tiver alguma situação sem governo, a gente tem que dar preferência para ela, por isso que ela está em primeiro lugar, tá? Em segundo, capacidade de manobra restrita. Então uma embarcação muito maior que a minha, embarcação que ela tem alguma dificuldade de fazer alguma manobra, ela é restrita. Ela não pode sair daquele caminho, ela tem alguma situação que ela tem que ficar com manobra restrita. Então a gente tem que deixar ela em segundo lugar. Em terceiro, toda embarcação que estiver engajada na pesca, né, pessoal, pode estar puxando rede, pode estar com algum equipamento de pesca ali que a gente pode se atrapalhar e pode acontecer algum acidente caso a gente venha não estar dando preferência para essa embarcação. Em quarto lugar são os veleiros, né? Então os veleiros eles dependem do vento muitas vezes para fazer suas manobras, então a gente também tem que respeitar e o veleiro ele entra em quarto. E em quinto vai entrar as embarcações de propulsão mecânica, né? Então a gente vai considerar aqui as lanchas e as motos aquáticas. Então agora a gente já entendeu que a gente está na base, nós estamos em quinto, né? Então a gente tem que deixar todos eles passar na nossa frente, todos eles têm a preferência na manobra, tá? Então como é que eles costumam cobrar alguma coisa nesse assunto aqui? Eles vão falar assim, ó, entre um veleiro e uma embarcação de propulsão mecânica, quem tem a preferência? O veleiro está em quarto. Propulsão mecânica está em quinto, então quem tem preferência? O veleiro. Entre um veleiro e uma embarcação de pesca, quem tem a preferência? A embarcação de pesca está em terceiro, então ela já tem a preferência sobre o veleiro. Uma sem governo contra um veleiro, quem tem a preferência? A gente sabe que a sem governo ela está lá no topo, ela é a primeira, né? Então ela tem preferência entre todas as outras. E assim a gente vai identificando, é assim que eles cobram essa questão. Beleza? Então a parte de preferência é essa aí. Na saída de um canal, pessoal, tenha preferência quem está saindo. Começa com essa regra. E aí agora a gente tem um ou a maior embarcação. Então no caso de um canal, né, uma entrada de porto e tal, a gente vê que aqueles outros navios ficam aguardando lá fora, ficam aguardando numa fila. Por quê? Porque tem um navio aqui saindo e a hora que ele sair, outra embarcação entra e assim vai indo, tá? Então, de preferência normal seria quem está saindo, mas depois a gente vai respeitar o maior. Então, se eu estiver saindo com a minha lancha e a minha lancha é de menor porte e eu estou vendo uma embarcação de maior entrando, eu encosto a minha embarcação, aguardo essa embarcação de maior porte passar, eu vou entrar e aí eu continuo a minha saída, tá? Então essa é a regra aí de saída do canal. Quem tem preferência é sempre quem está saindo ou o maior. Risco de colisão, pessoal. Quando é que existe risco de colisão? Existe risco de colisão quando a marcação for constante e a distância diminuir. O que é marcação constante? Um barco fez uma marcação e ela vem constante, né? E o outro barco fez uma marcação e vem constante. E as duas embarcações elas vão fazer esse movimento, a distância dela começa a diminuir. E isso vai existir risco de colisão. Se a marcação for constante e ela abrir, não existe risco de colisão. Ou a marcação variável, também não existe risco de colisão, beleza? Toda manobra deve ser franca,
positiva e com ampla antecedência. Então a gente fala assim, ó, antes de acontecer algum acidente, antes de chegar próximo da outra embarcação, tu já faz com antecedência. Por quê? Porque tu não sabe se a outra embarcação te viu, quem é que está pilotando, se a pessoa é habilitada ou não. Então, para evitar algum tipo de acidente, né, alguma colisão, a gente tem que ter essa regrinha sempre para evitar. Tem que ser positiva, franca e com ampla antecedência, tá? Em regra geral, para evitar cruzar pela proa, a gente comentou em outro vídeo que a gente sempre cruza uma embarcação pela popa, né, para evitar, se ela estiver fundeada por causa do cabo, e se ela estiver em movimento, né, eu achar que eu consigo passar na frente, pode estar acontecendo um acidente nessa situação, tentar cruzar uma embarcação na parte da frente, que é a proa. Vamos falar agora sobre rumos cruzados. O que é o rumos cruzados? Uma embarcação vai cruzar pela outra, né? A gente falou que duas embarcações vindo da mesma linha. Uma dessas duas aqui vai ter a preferência, pessoal. Então, para evitar essa batida, para evitar esse acidente, nós vamos chamar de embarcação A e embarcação B, tá? Quem é que tem a preferência? Então, de uma regra fácil, a gente lembra assim, ó, quem vem pela direita tem a preferência. Então, a embarcação B manobra ou para, e a embarcação A segue, tá, pessoal? Só que não vai ser assim que eles vão botar na prova. Beleza? Na prova eles vão estar falando assim, ó, aquela que avista outra embarcação pelo seu bombordo. Então, olha o lado de bombordo aqui, a pessoa está avistando a outra embarcação. Então, aquela que avista pelo seu bombordo tem a preferência. E aquela que avista pelo seu boreste, lembra do boreste aqui? Nosso lado direito. Aquela que avista a outra embarcação pelo seu boreste para ou manobra. Essa é a regra de rumos cruzados, beleza? A segunda regrinha seria de roda-roda. O que é roda-roda? Duas embarcações vindo de frente, uma de frente para a outra, tá? A regra é bem simples, ambas viram para boreste, então essa sai para boreste e essa outra embarcação também vem para boreste. Então a gente vai cruzar bombordo com bombordo, tá? Esse seria o nosso rumo cruzado e o nosso roda-roda. Agora nós vamos falar o nosso último assunto de hoje, são as luzes e marca de topes, tá? Ficam nos mastros, tá, pessoal? Na parte mais alta de uma embarcação. Isso aqui praticamente vai ser embarcação de grande porte, tá? Mas aí tu pode comentar comigo, pô, Maurício, mas eu não vou em alto mar, a minha embarcação ela anda aqui, próximo das praias e tal. Mas beleza, se tu for navegar numa região próximo do porto, uma marina que estiver próximo do porto, tu não vai até essa embarcação, mas essa embarcação vem até você. Então tu também tem que saber identificar o que cada uma vai estar falando ali com seus sinais, né, com as suas luzes ou suas marcas de topes, que fica onde? Fica lá em cima, né, no mastro, a parte mais alta da embarcação, tá? Então a gente já tinha comentado quando a gente falou de luzes que elas são utilizadas sempre à noite, né? Então a gente já vai entender que as luzes vão ser acesas à noite e as marcas de topo vão ser durante o dia, tá? As marcas de topo, pessoal, vão ser formas geométricas, então vai ter esfera, vai ter cone, vai ter cilindro, vão ser essas formas geométricas que são utilizadas nas marcas de topes, tá? Por exemplo, esses dois barquinhos que estão aqui mostrando para vocês, elas estão nos dando a mesma informação, um durante o dia e o outro durante a noite. Então a gente está visualizando aqui que durante a noite eles estão com duas luzes encarnadas acesa e uma luz branca. E durante o dia ele está com duas esferas e dois cones. Isso está sinalizando a mesma informação. Qual é a informação? Que essa embarcação é de manobra restrita. Então vamos fazer a leitura. Luzes, duas encarnadas mais uma branca, e no tope, duas esferas e dois cones. Isso identifica para a gente uma embarcação de manobra restrita, tá? Então no decorrer da próxima página, cada uma vai ter a sua regrinha. Manobra restrita devido ao calado. 3 luzes encarnadas no mastro de vante e no tope, um cilindro. Carga perigosa, uma encarnada no mastro de vante e uma bandeira encarnada. Fundeada, uma luz branca na proa, uma na popa e durante o dia, uma esfera. Sem governo, 2 luzes encarnadas avante ou numa marca de tope durante o dia, 2 esferas. Encalhada, luzes, 2 encarnadas no mastro de ré e no tope, 3 esferas. E aí vai ter pesca de arrasto, né, falando com 2 luzes brancas mais uma verde durante a noite, e no tope 2 cones,
de ponta a ponta, né, pelo vértice, e um cesto, né, o cesto identifica ali pesca. Veleiro são luzes de bordo, né, então a gente falou lá no início, lá quando a gente falou de luzes, né, então luz de boreste, luz de bombordo, luz de mastro, né, e no tope, um cone preto com vértice para baixo, então um cone preto com a ponta para baixo, isso vai estar falando de um veleiro, tá? Embarcação rebocando maior que 200, então vai usar a luz. Você lembra lá no início falando da luz amarela, né? Então quando fala de reboque, já lembra que tem uma luz amarela. Então no caso aqui uma luz amarela na popa, as luzes de bordo mais as luzes brancas de vante, tá? Duas luzes brancas avante, no caso na frente, né? E no topo, dois cones unidos base a base. Então vai formar um losango, né? Dois cones unidos base a base, vai formar um losango, beleza? E o reboque Mark 200 também tem a luz amarela na popa, as luzes de bordo, que a gente já comentou, e 3 luzes brancas avante, tá? Lá na frente. E se for durante o dia, dois cones unidos pela base também, tá? Então vai ficar dois cones unidos pela base, beleza? Então hoje a gente finaliza aí essa parte falando sobre as luzes e marcas de topo. Espero que a gente tenha contribuído aí com mais esse vídeo. Mais uma vez a gente fica à disposição. Nossa equipe aí é só chamar a gente no WhatsApp e vamos para frente. Até mais.